Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Trivium Pi Destravando a Mente. Isso aí, rumando aí a 1 milhão de inscritos, passamos pelos 1.000 inscritos, agora é rumo a 1 milhão. Vamos comemorar um a um aí, 1001, 1002 e por aí vai, até chegar em 1 milhão. Tamo junto? Então deixa aquele like aí, comenta os vídeos para engajar a galera e vamos que vamos. Revisão de hoje, rapaziada, é termodinâmica aí, um pouco aí de primeira lei da termodinâmica, as clássicas transformações gasosas, né, que vocês conhecem, isovolumétrica, isocórica, isométrica, tudo com volume constante. Também tem aí isobárica, que é pressão constante, tem a isotérmica, que é aquela com a temperatura constante, e temos ainda a adiabática, que é aquela rápida que não dá para trocar calor, não dá tempo, né, de trocar calor com o meio externo. Em ondulatória, equação fundamental da ondulatória, ondas estacionárias em tubos e cordas, e também aí um pouco de acústica, aquele lance de altura, timbre, intensidade do som e por aí vai. Então bora lá começar aí com termodinâmica. Segue aí. Certa massa de gás ideal sofreu 3 transformações. A primeira, AB, ela de A até B, é uma isotérmica, ok? Aquela transformação lenta. Então, se por acaso estiver lendo um texto aí e tal, e o cara falar que saiu de um ponto, foi para o outro lentamente, trata-se de uma isotérmica, temperatura constante, beleza? Aí a segunda, BC aqui, foi uma isovolumétrica, também conhecida como isocórica ou isométrica. E a terceira, de C para A, foi uma isobárica. Isobárica é aquela que ocorre com pressão constante, conforme está mostrado na figura aí. Maravilha. Vamos lá, então. Considerando-se que o calor absorvido pelo gás seja positivo, que o calor cedido seja negativo, que o trabalho realizado pela força aplicada pelo gás no meio exterior seja positivo e que o trabalho realizado pela força aplicada pelo meio exterior sobre o gás seja negativo, mostrou-se o quadro a seguir. Antes do quadro, se liga aí, ó. Então a gente fala que o calor é positivo quando entra calor no sistema, beleza? E a gente fala que o calor é negativo quando sai calor do sistema. A gente diz ainda que o trabalho é positivo quando o volume final é maior que o inicial. Então aí a gente fala que o gás realizou um trabalho. E a gente diz ainda que o trabalho é negativo quando o volume final é menor que o volume inicial. Ou seja, o gás sofreu um trabalho. Beleza? Então vamos desenrolar o que eles querem aí. Pelo jeito quer que preencha a tabela. Vamos analisar item a item. Ó. Transformação de A para B. Calor positivo. Vamos ver lá então, ó, de A até B. A gente tem aqui uma isotérmica, é uma expansão lenta, ok? Vale lembrar aí a primeira lei da termodinâmica, estou anotando aqui para vocês, ó, ΔU igual a Q menos o trabalho, beleza? Esse cara aqui é uma função exclusiva da temperatura. Lembre-se aí que esse cara só vai mudar a energia interna, a variação da energia interna. A energia interna só se modifica quando o gás tem sua temperatura se modificando. Isso é igual a 3 meios, gás monatômico aí, 3 meios de NR ΔT, beleza? Então temos aqui uma função exclusiva da temperatura para você. Isso também pode ser escrito como 3 meios de P ΔV aí, por exemplo, ou ΔP vezes V, né? Então, é comum a galera achar que, pô, mudou pressão, mudou volume, vai mudar a energia interna. Depende, cara. Se for uma isotérmica, olha só, a variação da temperatura é zero. Uma isotérmica, o ΔT é zero. Ele começou aqui ó, na temperatura A e terminou aqui na temperatura B. Temperatura A e B são iguais, ok? Na isotérmica. Então, a temperatura do estado inicial é igual ao do final. Se a temperatura inicial é igual a final, o ΔT é zero, portanto o ΔU será zero, ok? Essa é a ideia de uma isotérmica, guarda aí, beleza? Então, para que isso ocorra, teria que entrar calor aqui no sistema. Ó. Entrou calor no sistema para o gás sair do estado A e chegar até o estado B. Foi lentamente, ok? Então, o que a gente tem aqui? Um ΔU igual a zero, de A para B, beleza? De A para B
é uma isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero, maravilha. E aí a quantidade de calor, então, fica igual ao trabalho se a gente resolver a equação aqui da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, Q é igual a trabalho, ou seja, o Q trocado com o meio externo aí vai ser igual ao trabalho, e é um processo lento. Então, o gás se expande, realizando o trabalho lentamente à medida que o calor vai entrando no sistema e o gás vai se acomodando, né, na nova condição de pressão e volume sem modificar a temperatura. Beleza? Então, na expansão isotérmica, entra calor. E se fosse de B para A, seria uma compressão isotérmica, aí sairia calor. E ele está colocando aqui que é positivo, beleza? De A para B, maravilha. Então, ele preencheu a tabelinha aí para gente. Aí de A para B o trabalho é positivo. Maravilha, ó, temos um gráfico de P em função do volume que não está aparecendo aqui. Se você pensar no trabalho, pode pensar nessa área dessa figura que está embaixo dessa curva aí. Ó. Se eu pegar essa área aqui, ó, ok? E eu tenho como determinar o trabalho que o gás está realizando. E aí a gente tem um volume final, ó, o volume no estado B é maior do que o volume no estado A. Então isso indica para a gente que foi realizado um trabalho. O trabalho é positivo aí, ok? Beleza? E a energia interna do gás X, ela não muda, né? Não mudou a energia interna. A variação da energia interna é zero de A para B, então ela permanece constante. Não se modifica, não se altera, ok? Sem alteração aqui. Maravilha? Aí de B para C, vamos ver o que está rolando de B para C aqui, ó. B para C, você tem um aumento de pressão sem modificar volume, ó. O volume está constante. Maravilha? Então o que a gente tem aqui? De B para C, eu tenho aí uma isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Não tem trabalho sendo realizado porque o volume não está mudando. Então o trabalho aí é nulo, é zero. Se o trabalho é zero, ΔU fica igual a Q. Beleza? Então o calor trocado está sendo usado só para mexer na energia interna do gás. Então eu posso falar que de B para C, a gente teve aí um aquecimento isovolumétrico. A temperatura foi aumentando. Então aqui está entrando calor, o calor é positivo aí, beleza? Então tá lá, ó, de B para C, calor positivo. Trabalho realizado, não tem trabalho, né? Não tem mudança de volume, então o trabalho aí é nulo, beleza? E a energia interna? A energia interna vai aumentar, tá entrando calor aqui, a temperatura lá no ponto B é maior do que a temperatura no ponto C, desculpa, a temperatura no ponto C é maior do que a temperatura no ponto B. Foi um aquecimento aí. Então foi entrando calor, a temperatura foi crescendo, a pressão foi crescendo, mas o gás não realizou trabalho. Então a quantidade de calor que entrou só serviu para aumentar a energia interna do gás. E de C para A? De C para A, a gente tem uma isobárica. Olha lá, de C para A, velho, você tem aí uma isobárica. Tá mudando tudo, pressão, volume, temperatura. Aí a sua equação aí fica na íntegra, ó, ΔU igual a Q menos o trabalho. Detalhe, você tem aqui, ó, uma compressão, né? O volume do ponto C é maior do que o volume do ponto A. Então o gás aqui está sendo comprimido, beleza? Isovolumetricamente. Nesse caso aqui, vai estar saindo o calor do sistema, a temperatura vai estar diminuindo, mas a pressão tem que ficar constante. Você vai ter um espaço menor para o gás se movimentar. Como a pressão tem relação direta com os choques das partículas contra a parede do recipiente, e esses choques têm que se manter constante, o número de choques aí para a pressão ficar constante, você tem um volume menor, então o gás tem que se movimentar um pouco mais lentamente aí. Então vai sair calor do sistema, vai ter uma queda da temperatura para manter a pressão constante num volume menor, ok? Saída de calor. E o trabalho aí, o volume final, né, o volume do ponto A está menor do que o volume do ponto C. Então a gente teve aqui uma diminuição de volume, beleza? Quando tem diminuição de volume, a gente fala que o gás sofreu o trabalho. E aí o trabalho, então, vai ser negativo. Então esse gás aí sofreu um trabalho na compressão. Então, ó, aí ele colocou Z aqui, né? Calor envolvido. Então a gente tem ali saída de calor. Se sai calor, a troca a gente fala que é negativa, ok?
trabalho negativo também, beleza? Aí, ó, trabalho negativo, o gás foi comprimido e a energia interna diminui, já que a energia interna é uma função da temperatura, ó. Se a temperatura diminui, a variação é negativa da temperatura, a variação da energia interna também será negativa aí. Então, o que a gente tem aqui, ó? Qual seria o item correto? O X não se altera, beleza? O Y é nulo, beleza? E, por fim, o Z é menor que zero. Então, letra A aí, tranquilo? Termodinâmica, cara, é esse rolê. É muito conceito, muita teoria. Então, visualiza a cena, se liga aí no que está acontecendo, se está entrando ou saindo calor em cada uma das transformações. Entenda muito bem cada uma, não tente decorar que não funciona. Tem que visualizar, ver aí como é que a equação vai se desenhar em cada uma das transformações. Aí a coisa flui melhor. Vamos ver a próxima aqui, ó. De acordo com os princípios da termodinâmica, é possível construir uma máquina térmica, ok? Operando em ciclos e convertendo calor em trabalho, a famosa máquina térmica aí. A descrição física do funcionamento de uma máquina térmica se dá pela investigação das transformações termodinâmicas que ocorrem durante cada ciclo. As transformações termodinâmicas que ocorrem durante um ciclo podem ser representadas por meio de um gráfico do comportamento da pressão do gás que está sendo usado aí no trabalho em função de seu volume por ele ocupado, chamado diagrama PV. Okay? O diagrama PV a seguir mostra o ciclo A, B, C, D, A. Ele saiu do A e voltou para o A. É um ciclo. Então, ele saiu da pressão, volume e temperatura do ponto A e voltou para essa mesma pressão, volume e temperatura. Ok? Aí de uma máquina térmica composta pelas transformações termodinâmicas representadas nos trechos. A B, vamos analisar aqui junto. Ó. De A até B, pode notar aí que a pressão permaneceu constante. Então, nós temos aqui uma transformação isobárica, ok? A temperatura aqui do ponto B é maior do que a temperatura do ponto A. Entrou calor aqui no sistema, na expansão, ok? Então, foi aí uma entrada de calor, foi entrando calor no sistema, à medida que o gás foi expandindo e foi realizando o trabalho. Então, o volume final é maior que o inicial. Então, nesse trechinho aí, a gente tem um trabalho positivo, ok? E um Q também positivo. Entrou calor no sistema aí. Muito bem. Aí, depois de B para C, o que a gente tem aqui? Ó, um volume constante, está caindo a pressão, beleza? Então, a gente tem aqui um resfriamento isocórico, isovolumétrico, né? Então, é aquele que ocorre com volume constante, chamado de isométrico, isocórico ou isovolumétrico. Tudo com a mesma ideia, volume constante. Então, nesse caso, foi um resfriamento. O que acabou acontecendo? Saiu calor do sistema. Então, esse calor seria negativo, ele saiu do sistema, e aqui não tem trabalho sendo realizado. O trabalho é nulo, ok? E a energia interna caiu, né? Porque saiu o calor do sistema, diminuiu a temperatura, então a variação da energia interna nesse pedacinho seria negativa, ΔU menor que zero, um resfriamento. Já aqui em cima, ó, você pensar de A para B, a energia interna aumentou, a temperatura final é maior que a inicial. Logo, entendo aqui então que a temperatura no ponto C é menor do que a temperatura no ponto B. Então, tem todo um processo para você ir visualizando e entendendo, ok? E de C para D, novamente temos uma isobárica, pressão constante aí. Perceba que o volume está diminuindo, ok? Com essa diminuição de volume, vai estar saindo o calor do sistema, ok? O calor está saindo do sistema, beleza? Então, quando sai calor, a gente diz que é negativo, beleza? Quando entra calor no sistema, positivo. Quando sai calor, negativo. Então, foi saindo o calor do sistema, de forma que quando chegar aqui no ponto D, a temperatura do ponto D vai ficar menor do que a temperatura do ponto C que está ali, beleza? Uma queda de temperatura, saindo calor isobaricamente. Perceba que o volume está diminuindo e o gás, portanto, está sendo comprimido. Então, o trabalho é negativo. Aqui o gás sofreu um trabalho. Maravilha? E se você pensar na energia interna, o ΔU aí,
será negativo, já que a temperatura diminuiu. Agora, de D para A, para fechar o ciclo, nós temos aqui um aquecimento isovolumétrico. Então, está entrando calor no sistema aí, ok? Q é maior que zero. Não tem trabalho, o trabalho é nulo. E o ΔU aí vai ser positivo, porque está entrando calor isovolumetricamente, ok? Sem mudar volume. A temperatura do ponto A é maior do que a temperatura do ponto D. Foi um aquecimento isovolumétrico. Se por acaso tivesse alguns dados aí para calcular e tal, você tem aqui um gráfico que relaciona pressão no sistema internacional, né, Newton por metro quadrado, e você tem o volume aqui em metro cúbico. Se tivesse que calcular o trabalho durante o ciclo, basta calcular a área da figura geométrica que aparece aí, ó. Nesse caso seria esse retângulo aí. Então, se você calculasse essa área, você teria o trabalho, beleza? O trabalho do gás aí ele é numericamente igual à área, beleza? Da figura aqui geométrica que está aí. Pressão em função do volume, beleza? Se o ciclo é descrito no sentido horário, como está sendo aqui, ó, a gente fala que esse ciclo é de uma máquina térmica, ok? O que a máquina térmica faz? Ela retira calor de uma fonte quente, pega uma parte desse calor, transforma em trabalho, realiza trabalho, e uma parte ela joga para a fonte fria, que é o meio ambiente. É a máquina térmica funcionando, o ciclo é horário, aí a gente fala que o trabalho é positivo, no computo geral aí, ok? E se fosse um refrigerador, uma geladeira, aí o ciclo seria anti-horário. E a gente diria então que o trabalho é negativo. O saldo final daria um trabalho negativo. Beleza? O que o refrigerador faz? Ele tira calor da fonte fria, que é o interior da geladeira, beleza? E joga no ambiente, que é a fonte quente, no meio ambiente. Para isso o gás é comprimido, ele sofre um trabalho. Então no computo geral ali, a gente teria uma área negativa. Agora vamos analisar ali os itens. O que ele diz para a gente aí? Considere as seguintes afirmativas sobre o ciclo termodinâmico representado no diagrama. A transformação termodinâmica de A para B ocorre com uma expansão isobárica. Maravilha. Ó. De A para B, você tem aí uma isobárica. Iso de igual, bárica de pressão. Então, pressão constante. Maravilha. Verdadeiro. Ok? Na transformação termodinâmica de B para C, um trabalho é realizado pelo sistema. Aí não é verdade, né? De B para C você tem uma isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Não tem volume mudando, né? Então o trabalho é nulo. Portanto, nenhum trabalho foi realizado ou sofrido aí. No ciclo A, B, C, A, saiu de A e voltou para A. Voltou para a mesma condição de pressão, volume e temperatura. Não mudou nada, nem pressão, nem volume, temperatura. Saí do A e voltei para o A. Isso diz para a gente que a variação da energia interna é nula, né? Você voltou para a mesma condição que você estava de temperatura, então ΔU é zero. No ciclo ABC, a variação da energia interna é positiva? Não, ela é nula, ok? É o ciclo. Quando você fecha o ciclo, o ΔU zero. Então a variação da energia interna é zero. No ciclo ABCA, a variação da energia interna é nula, maravilha. E o trabalho total realizado, de fato foi realizado, é uma máquina térmica, pode ser calculado pela área do retângulo do diagrama. Maravilha, verdadeiro aí. Pegou? Então, cara, é muito conceito. Você tem que dar um jeito de olhar e tentar entender, velho. Sem entendimento, não vai rolar. Então, entendendo bem aí o rolê, não tem erro, cara. Decorar não funciona aqui. Um gás ideal sofre uma transformação do estado A para o estado B. Aí no gráfico, né? Acho que aqui deve ser 6, né? Faz a sexta aí. Ali embaixo tem um -3. Ok? Então, um gás ideal sofre uma transformação do estado A para o estado B, conforme representado no gráfico da pressão versus o volume. Beleza. Nesta transformação, a temperatura parará, e o gás e o trabalho realizado pelo gás em joules é parará. Então você tem que preencher as lacunas. Vamos lá. Ele quer, pelo jeito, a gente estabelecer uma relação de temperatura aí. Maravilha. Vamos lá então aqui, ó. De A para B, a gente tem aqui uma
transformação isobárica, pressão constante. Então lembra aí da equação do Clapeyron? PV igual a NRT. Como não mudou o número de mols e o R é uma constante, e a gente está numa isobárica, a pressão é constante, a razão, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, permanece constante aí a relação, né? V sobre T igual a V sobre T. É uma transformação isobárica. E aí o que a gente pode fazer para encontrar essa relação de temperatura, né? Vamos lá estabelecer uma razão aí entre os caras. Então o volume inicial é 1 vezes 10 a menos 3, cuidado aí com a legenda do gráfico, né? 1 vezes 10 a menos 3, dividido pela temperatura do ponto A. Maravilha? Temperatura do ponto A. Isso tem que ser igual a volume ali do ponto B, que é 3 vezes 10 a menos 3, dividido pela temperatura do estado B. Então, beleza? Troca de lado aí, passo o TB multiplicando 1 e o TA multiplicando o 3. Então a gente conclui aqui que o TB é 3 vezes o TA. Ou seja, se a temperatura no ponto A for T, no ponto B vai ser 3T. Portanto, a temperatura triplicou, ok? E isso dá para a gente a letra A e a letra C. Então você tem 50% de chance aí só sabendo o Clapeyron aí, ó. Né? Temperatura triplica. E o trabalho? Bom, o trabalho é só calcular a área da figura aqui, né? Tem aí um gráfico de PV, calcular a área da figura, que você tem o trabalho. Então vamos lá. O trabalho vai ser a base aqui, ó. Beleza? De 1 para 3 dá 2. Cuidado com a legenda ali. Então 2 vezes 10 a menos 3. O menos 3 está aqui, ó. Está no sistema internacional, sem estresse. E vezes a altura. É um retângulo, né? E a altura aqui é 1 vezes 10 a sexta. 1 vezes 10 a sexta. 10 a menos 3 vezes 10 a sexta dá 10 a terceira. Vou ficar lá 2 vezes 10 a terceira joules. Ou 2.000 joules. Isso dá como resposta, então, para a gente, a letra A. A temperatura triplicou e o gás, durante esse processo de expansão, realizou um trabalho de 2.000 joules. Maravilha? Vamos para o próximo aí. Questãozinha da FUVEST, olha lá, tudo conceito, cara. Termodinâmica é legal, né? Esse rolê aí, vez ou outro faz um calculinho ali, mas sem muito estresse. A parte é conceitual, cara. No diagrama PV da figura A, B e C, representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. O que ele está querendo dizer? Ó? Que o gás vai sair do estado 1 e vai para o estado 2 aqui. Ele pode vir aqui pelo caminho do C, ele pode vir pelo caminho do B e ele também pode vir pelo caminho do A. Qualquer um dos 3 caminhos aqui vai levar esse cara do estado 1 até o estado 2 ali. Beleza? Vamos lá. Com relação à variação da energia interna, ΔU, variação da energia interna, do gás, e ao trabalho por ele realizado, os caras usam o W, né? A gente está usando o tal. Eu prefiro o tal porque W é a letra que a gente usa para a unidade de milha de watt, lá em potência, e fica um conflito. Eu prefiro essa letra grega aí, o tal, ao invés do W, mas tranquilo, de boa aí. Escolhe aí o que você quiser. Vamos lá. Trabalho realizado pelo gás entre esses estados, é correto afirmar que. Então, ele sai do estado 1, vai lá para o estado 2, e ele faz algumas afirmativas a respeito dessas variáveis aí, né? Energia interna e trabalho. Então, é correto afirmar que o ΔU pelo caminho A é igual ao ΔU pelo caminho B, que é igual ao ΔU pelo caminho C. Ok, mano? Veja só. Ele saiu aqui dessa temperatura, eu vou chamar de T1 aqui, foi para essa temperatura aqui que eu vou chamar de T2. Ele pode vir pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C. Vai terminar no mesmo lugar. Como a gente sabe que o ΔU pode ser obtido por meio da equação 3 meios de NR ΔT, a gente tem a mesma variação de temperatura, né? Que seria o quê? T2 menos T1. Lembrando que essas temperaturas são sempre em Kelvin, hein, rapaz? Sempre em Kelvin. Não se esqueça que a temperatura é em Kelvin.
E para passar para Kelvin, você pega a temperatura em Celsius e soma com 273 aí, ok? Então, sempre em Kelvin a temperatura, maravilha? Então tá lá, cara, 3 meios, opa, esqueci do R aqui, né? 3 meios de NR delta T. Então é isso, cara. Vai dar a mesma variação de energia interna. Saiu do 1 e foi para o 2, qualquer caminho vai levar para o mesmo lugar, então a variação de energia interna é a mesma, ok? Agora, o trabalho C é maior que o B, que é maior que o A. O trabalho, como é um gráfico de P em função de V aqui, ó, vai ser a área embaixo da reta aqui até o eixo horizontal. Se você vier pelo caminho A, essa descida aqui é uma isovolumétrica, não tem trabalho. Aqui daqui para lá, ó, né, aí vai ter trabalho. E o trabalho seria a área da figura que está aqui embaixo. Ó, né? Então você teria essa área. Agora, por outro lado, se você viesse pelo caminho B, você teria a área toda aqui, até lá embaixo, ó, até chegar no eixo horizontal, beleza? E daria a área desse trapézio aí, né? Seria todo esse rolê aqui, ó, beleza? E se fosse pelo caminho C, aí o que vai acontecer? A área começa lá em cima, e você vai descer até o eixo horizontal, ok? Então, o que a gente conclui aí? Comparando as áreas, o trabalho pelo C é maior do que o trabalho pelo B, que é maior que o trabalho pelo A. Então, tá certinho aí. Letra A. Pegou? Bora! Primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados foi originalmente comprovada pela observação empírica, no entanto, é hoje considerada como a definição de calor através da lei da conservação da energia e da definição de trabalho em termos de mudanças nos parâmetros externos do sistema. Clássico aí, ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho. Ok? Com base nos conhecimentos sobre a termodinâmica, é correto afirmar que isso aqui é uma equação de conservação de energia, hein, rapaziada? Beleza? Variação da energia interna do gás, que está sendo usado na máquina térmica, é igual à quantidade de calor que ele trocou com o meio externo, entrou, saiu, menos o trabalho que ele realizou ou sofreu. Ok? Então vamos lá. O que é correto afirmar aí? A energia interna de uma amostra de gás ideal é uma função da pressão e da temperatura absoluta? Não, mas alguns podem pensar que é, ok? Porque está escrito aqui, ó, 3 meios de NR delta T, mas também 3 meios de P delta V. E aí a pessoa pode pensar que é uma função relacionada com pressão e temperatura. Na verdade, olha só, isso aqui é uma constante, número de mols, o R também, não entrando, né, nem saindo partícula do sistema, e o ΔT é a temperatura. Então, se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna é zero. Então, a variação da energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Inclusive, a gente pode pensar na energia interna do gás, num instante qualquer, como sendo 3 meios de K vezes T. Esse K que está aqui, ó, é uma constante, conhecida como constante de Boltzmann, ok? E o T é a temperatura medida em Kelvin. Em última análise, olhando bem de perto, a energia interna está relacionada com a energia cinética das partículas, é o movimento delas ali, né? Quanto mais agitação, maior a energia interna. A energia interna, em última análise, é a energia cinética das partículas. E aqui a gente pode pensar na energia cinética média por partícula, aí, 3 meios de kT. Que doido. Ao receber uma quantidade Q igual a 48 joules, então recebeu, entrou calor. Um gás realiza um trabalho de 16 joules, então o trabalho é positivo. Tendo uma variação da energia interna de 64, vamos calcular, ΔU, vamos usar a fórmula lá. Quantidade de calor que entrou, quanto que entrou? 48. Entrou 48, beleza? Menos, o menos é da própria fórmula, o trabalho que esse gás realizou, 16. Então isso daqui não dá 64, né, velho? Isso daí vai dar 32 joules, ok? Então você tem aí uma mudança na energia interna do gás de 32 joules. Ou seja, o gás recebeu 48 do mundo externo, desses 48 ele usou 16 para realizar algum trabalho e o restante ficou retido ali na energia interna na forma de movimento, agitação, aumentou a energia cinética das partículas aí. Letra C. Quando se fornece a um sistema certa quantidade de energia Q, essa energia pode ser usada
apenas para o sistema realizar trabalho? Claro que não, é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Parte da energia que entrou foi usada na energia interna, mudou a energia interna do gás, está melado. Nos processos cíclicos, conforme aquele que a gente acabou de estudar ali atrás, a energia interna não varia, verdade, porque ele voltou para a mesma condição de temperatura, beleza? Pois volume, pressão e temperatura são iguais no estado inicial e final, maravilha. Ele voltou para a mesma condição de pressão, volume e temperatura. O indicativo aí é que a temperatura não mudou, maravilha? Bora! Ó, então, agora a gente entrou aqui em ondulatória, pelo jeito, né? Essa é a visãozinha panorâmica aí que você precisa ter de termodinâmica. Deu para entender aí que tem equação, tem aí Clapeyron, PV, NRT e tal, mas é muito conceito. E até para fazer os cálculos ali você tem que entender que tipo de transformação que você tem, né? Senão também não dá nem para equacionar a, a energia interna e nada disso. Então, capricha nos seus estudos aí. Bora lá. E deixa aí nos comentários se quiser alguma coisa diferente, a gente vai fazendo aí também. No dia 11 de maio de 2021, foi realizado o último teste do telescópio espacial, é o James Webb, né? Chama Webb, da hora. Cujo lançamento está marcado para 31 de outubro deste ano, 2021 aí, ó. O telescópio já está lá fora, cara, revelando um mundo espetacular, né? Que visão. Fico imaginando daqui 50 anos, cara. A gente tem hoje as IAs aí, tem os telescópios evoluindo. Você imagina como a gente vai estar conhecendo o universo daqui 50 anos. Vai ser uma visão assim completamente diferente do que a gente tem hoje aí, né? Mas vamos lá. Este instrumento exercerá uma atividade complementar à do telescópio Hubble e permitirá uma maior captação de fótons. Fótons aí, rapaz, são partículas de luz, famosos fótons que não interagem com um campo de Higgs, uma vez que apresenta um espelho segmentado com área de 7,3 vezes maior que a do telescópio Hubble, que também revelou um mundo muito doido, né? E formará imagens na região do espectro do infravermelho. Então, o James Webb aí, ele foi desenvolvido para capturar aquela radiação que vem lá do espaço na faixa do infravermelho. Para quem não sabe, aí o infravermelho está na faixa do espectro que a gente não enxerga. E aí essa informação é tratada por sistemas de computação aí nos laboratórios. Entre os comprimentos de 0,6, olha lá, esse mi que está aqui chama micrômetro, 0,7 micrômetro e 0,28 micrômetro. Então você tem o lambda menor aqui, que é 0,7. Eu vou até colocar o prefixo aqui, ó, micro, vale 10 a menos 6, ok? E no cantinho aqui, ó, mili, parece muito ondulatório aí, milímetro, mili 10 a menos 3. Depois do mili a gente já entra na sequência aqui do micrômetro. Micro vale 10 a menos 6. E também pode aparecer nessa escala o nanômetro. Nano é 10 a menos 9, ok? E tem um cara diferentão aí, chama angstrom. Angstrom, parece um esqueminha assim lá com uma bolinha em cima aí, chama angstrom. Angstrom vale 10 a menos 10 metros. A gente está lá na escala atômica. Beleza? Vamos lá, segue aí. E 28, que é o comprimento de onda maior. 28 micrômetro, então 28 metros, né? E 28 vezes 10 a menos 6 metros. Ok. Considere 4 galáxias hipotéticas muito distantes, identificadas como galáxia 1, 2, 3 e 4, cujas emissões atingem o Webb nas frequências apresentadas no quadro abaixo. G1, G2, tal, tá aí 3,6 vezes 10 a 14 Hz e por aí vai, né? Admitindo-se que as radiações emitidas pelas referidas galáxias se propagam com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ó, a velocidade da luz no vácuo, ok? É correto concluir que a galáxia que poderá ser vista pelo telescópio espacial Webb é a... Veja bem, vista não significa que você, com seus olhos, consegue ver. Quem está enxergando essas galáxias é o James Webb na faixa aí do infravermelho, beleza? Então, o que a gente precisa saber aí? A frequência.
ou intervalo de frequência dentro desses comprimentos de onda aí. Aí entra a equação fundamental da ondulatória, o famoso vem lamber ferida, né? Velocidade da energia, deslocamento da energia ou comprimento de onda e a frequência. Então, para achar a frequência, é só estabelecer a razão aí, né? Entre a velocidade e o comprimento de onda. Então, vamos calcular esse intervalo de frequência para ver o qual que encaixa ali. Vamos começar aí com a frequência correspondente ao menor comprimento de onda. Menor comprimento de onda vai estar relacionado à maior frequência, né? Se o cara daqui de baixo diminui, esse cara aqui aumenta. É inversamente proporcional, né? Então, maior frequência é menor comprimento. Olha lá, 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da luz, dividido pelo comprimento da linha. Vamos melhorar esse número aqui, ó. 7 vezes 10 a menos 7. Pode ser? Fica mais legal. 7 vezes 10 a menos 7. Ok? Aí o que a gente faz? Sobe o expoente e troca o sinal. Então ficaria 3 dividido por 7 vezes 10. Vou subir o menos 7 e vai ficar mais 7 aqui. Ok? Então 8 mais 7 dá 15. A gente tem aqui 14, então vamos deixar na mesma unidade ali da tabela. Ficaria 30 dividido por 7 vezes 10 a 14. Agora 30 dividido por 7, quanto é que dá? A gente pode ter aí um 4, alguma coisa, aproximadamente um 4,2. Então 4,2 aproximado aí, acho que é mais ou menos isso, né? Vezes 10 a 14 Hz. Ok? Então essa daí seria a nossa maior frequência. Não chegou no G2, ok? Agora a questão é, será que está dentro disso daqui? Para descobrir se está no intervalo, vamos calcular a nossa menor frequência. E a nossa menor frequência, ela tem relação com o comprimento de onda maior. Então ficaria 3 vezes 10 a oitava, dividido por 28 vezes 10 a menos 6, ok? Sobe, troca o sinal do expoente, beleza? Então ficaria 3 vezes 10, agora 8 com 6, opa, já dá 14 aí, ó. 14. 8 com 6, 14, beleza? Ó. Maravilha, né? 8, 6, 14, aí a gente tem o 28 aqui, vamos dar uma melhorada ali, ó. Vou fazer essa continha, mas dá 0, alguma coisa, né? 0, alguma coisa aí nem precisa, né? 0, alguma coisa vezes 10 a 14. Beleza. Então a gente está entre 0, alguma coisa e 4,2. Ou seja, tudo que tiver entre 0, alguma coisa e 4,2 está dentro da resposta. Que número que está aí dentro? Só o 3,6. Né? 5,6 já passou do limite superior e 3,6 está acima do limite inferior. Ficou no intervalo aí. Então, perfeito. O 3,6 vezes 10 a 14 é detectável aí no sistema do Webb. Galáxia 1. Maravilha? Bora! Isso aqui é bastante conceito, né? Os fenômenos ondulatórios e tal. Ondas retilíneas geradas na superfície da água podem transformar-se em ondas após... ondas retilíneas geradas na superfície da água podem transformar-se em ondas circulares, após passarem por uma pequena abertura em um anteparo, como mostra a figura abaixo aí. Isso aqui é uma fenda, né? Aí você está tendo aqui a ondinha aqui, ó, essa distância aqui é o comprimento de onda, beleza? E se você comparar o comprimento de onda com o obstáculo que está aqui, que é a fenda, eles são muito próximos, né? O lambda aqui e a fenda tem uma dimensão muito próxima. Aí acontece um fenômeno que a gente chama de difração. Difração. A difração ocorre quando uma onda consegue contornar um obstáculo. E a condição para isso é de que o comprimento de onda seja maior ou igual à dimensão do obstáculo. Aí a difração fica bem evidenciada. Então aparece lá um padrão de contorno do outro lado, beleza? Nesse padrão de contorno, eu vou ter o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade, a mesma frequência, não mudou nada. A única coisa que muda aqui é a direção de propagação aí, ó. Foi para vários lados aí, né? Alcança uma região maior aí. Então tem aí a difração acontecendo, a onda contornando o obstáculo. Então tá já evidenciado na figura. Esse fenômeno é denominado difração. Tá lá, ó.
difração e pode ser explicado pelo princípio de Christian Huygens. Maravilha. Isso aí, difração, ok? Polarização não é. Polarização significa escolher a direção de propagação da onda. A interferência, ela ocorre quando as ondas se encontram. Para que role interferência é necessário que as ondas tenham a mesma natureza física. Então, por exemplo, uma onda mecânica encontrando outra onda mecânica, ou uma onda eletromagnética encontrando outra eletromagnética. Não rola interferência entre eletromagnética e mecânica, natureza diferente, ok? E a interferência pode acontecer de forma construtiva ou destrutiva. Aí temos aqui a difração também, mas vamos ver, e pode ser explicado pelo princípio da superposição ou não. Superposição a gente explica a interferência, uma onda em cima da outra aí, ok? Polarização, princípio da superposição, não. Polarização, você escolhe a direção de propagação da frente de onda por meio de uma rede polarizada, vertical, horizontal, diagonal, enfim, como no cinema 3D aí que vocês provavelmente devem ter visto já, né? Segue. Então, temos aí a letra E, difração na figura aí representada após atravessar a fenda. Observe o diagrama, no diagrama, o aspecto de uma onda que se propaga com velocidade de 0,48 metros por segundo em uma corda. Calcule em hertz a frequência da fonte geradora. Beleza. Aqui, ó, a gente tem em centímetros o comprimento. Vale lembrar que o comprimento da onda é isso aqui, ó. Cristinha aqui e tal. Continua aí, vai embora. Aí passou para cá, beleza? E termina aqui, ó. Por que termina aqui o comprimento de onda? Porque daqui para lá vai começar a repetir o que estava antes. Então o comprimento de onda está exatamente aqui, ó. Termina aqui o processo. É uma figura única. Daqui para frente vai começar a repetir o que estava atrás. Então a gente entende que isso é exatamente o comprimento de onda. O início aqui da construção da crista, esse ponto mais alto chama crista, e o fim da construção do vale. Esse cara chama vale. Isso é o lambda, beleza? Eu posso falar que meu lambda aqui então tem 8 centímetros. Essa distância aqui, ó. Lambda. Beleza? O deslocamento de energia, comprimento de onda, lambda. Mas também pode ser medido aqui, ó. Ok? Você vai perceber que vai repetir. Esse desenho aqui, ó, começa a repetir naquele ponto ali. Se você olhar na figura, dá exatamente o mesmo valor, ó. Isso aqui também é o tal do lambda, o comprimento da onda, ó. Pega lá do 2 até o 10. Também dá 8, ok? É o lambda. Então a gente tem aí o lambda e a velocidade. E a gente quer saber a frequência. Clássico aí vem lambda ferida, aí V igual a lambda F. Então a frequência seria a velocidade dividida pelo comprimento. Cuidado com as unidades de medida, beleza? Ó, aqui está em centímetro e ali está em metro. Tem que deixar na mesma unidade de medida, ok? 0,48 metros por segundo, para facilitar a vida, ó, é 48 vezes 10 a menos 2. Dividido pelo comprimento de onda, que é 8 centímetros. 8 centímetros é 8 vezes 10 a menos 2 metros. Ó, centímetro é um prefixo que vale 10 a menos 2. Ok? 48 dividido por 8 dá 6. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2 dá 1. Então temos aqui uma frequência de 6 Hz. Tranquilo? Bora! Olha de novo, difração misturada com interferência, vamos ver. Em uma das grandes disputas teóricas da física, Sir Isaac Newton nasceu aí no meio do século XVII e morreu no começo do século XVIII. Ano da, basicamente, o Galileu morreu, acho que se não me engano, em 1642. Na sequência já vem o Newton aí, ó, complementando tudo. E o Newton morre em 1727. Bom, ele defendia que a luz era constituída de corpúsculos. Esses corpúsculos hoje são conhecidos como fótons, olha que coisa. Enquanto que o Christian Huygens nasceu lá em 1629 e morreu em 1695, meio que viveram quase a mesma coisa aí, né? É, quase a mesma coisa. Defendia que a luz era constituída por ondas. Cara, e a gente sabe hoje, cara, que dependendo do fenômeno, você tem que olhar para a luz, ora como onda, ora como partícula. Então a gente tem aí um comportamento dual, né? Dependendo do fenômeno analisado, eu tenho que entender
a luz como uma partícula. Olha que legal, cara. E, dependendo do fenômeno, é uma onda. Como aqui, por exemplo, na difração, eu tenho que entender a luz como uma onda, assim como na interferência, tem que entender a luz como uma onda e não como uma partícula. É doido, né, cara? Mas vamos lá. No efeito fotoelétrico lá, que deu, né, prêmio Nobel para o Einstein, aí você já tem que entender a luz como partícula. É uma coisa bem legal, cara. Isso que é top demais, velho. Em 1801, Thomas Young, aí um outro sujeito aí, ó, viveu aí também depois, bem depois do Newton, né? 1773 a 1829. Cara, imaginando esses caras trabalhando aí nesse período que não tem todo esse recurso tecnológico, né? Os caras desenvolvendo ali uma física básica. Cara, deve ter sido uma aventura, cara, espetacular, de arrepiar, né? Hoje o negócio é doido demais, né, velho? Mas naquele tempo, sem muito recurso tecnológico, era muito mais desafiador, muito mais doido, cara. É isso. Então o cara realizou uma experiência que na época decidiu a questão favoravelmente a Huygens. Então o Young corroborou para a ideia ondulatória. E o Newton ficou a ver navios nesse período aí. Mas a coisa não vai ficar assim, né? Então, na experiência realizada por Young, um feixe de luz monocromático, mono é uma cor só, né? Incide sobre um primeiro anteparo contendo uma fenda simples. Então tá aqui, vem a frente de onda, ó, beleza? Isso aqui representa setinho o raio de onda. Todo raio de onda é perpendicular à frente de onda. Aí atravessou essa primeira fenda aqui, fenda simples, aí S0. E rolou uma difração aí, é o que a gente está vendo, a onda difratando. Essa frente de onda encontrou duas fendas aqui, ó, beleza? Então uma parte passou pela fenda 1, uma parte passou pela fenda 2, e aí o que aconteceu? Do outro lado, elas se superpuseram, é uma sobreposição aí, né? E teve regiões onde a gente pode observar interferências que a gente chama aqui de construtivas, onde uma crista encontra uma crista ou um vale encontra outro vale, e aí marca um anteparo aqui no fundo com franjas mais claras, e entre as franjas mais claras, uma região mais escura, e a região mais escura é onde a gente fala que uma crista encontrou um vale, aí você tem interferências destrutivas, beleza? Então aqui, entre essas duas regiões, a gente está tendo aqui a interferência, e aqui a gente teve uma difração representada. Vamos seguir em frente aí. Esse feixe sofre difração, ele explica, né? Esse feixe sofre difração ao passar por uma primeira fenda e segue para um segundo anteparo, contendo duas fendas paralelas, as quais produzem novas difrações. Em seguida, a luz proveniente das duas fendas atinge um anteparo. Ele só extraiu do texto, tirou a ideia que depois da fenda rolou a interferência. Fique esperto aí nesses textos. Que atua como uma tela, na qual é produzida uma imagem com regiões alternadas entre brilhantes e escuras, denominadas franjas. A formação dessas franjas no anteparo se deve ao fenômeno ondulatório da interferência, né? Então, só tem essas franjas aí, claras e escuras, por conta da interferência entre as ondas. Maravilha? Então, entre a fenda dupla e o anteparo ali, rolou interferência. Bora! Porra, quanta questão de Enem aí. Tá com cara de acústica aqui, vamos lá. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica. Galera aí que é da música, acho que curte, né? Deve estar no mundo deles aí, porque é o tema, né, cara? A galera manja, e música é espetacular. Eu não consigo pensar num mundo sem música aí. Minha preferência aqui é pelo rock and roll aqui. Eu curto rock desde, acho que eu estava no ventre materno. Então a gente carrega essa história aí, cara. Rock and roll, música de maneira geral, para cada estilo musical aí, é bom demais, né? Aquela acalmada na alma, naqueles momentos de estresse gigantesco. Gosto de estudar ouvindo música aí, foninho no ouvido, fechado do mundo externo, escutando música clássica, cara. Piano, um jazz aí, para me concentrar. Então vamos lá, mas não tem nada a ver com isso aqui, né? Nem sei porque eu falei, bora lá. Que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? São as
É a escala diatônica aí. Quantas notas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem uma oitava aqui. A gente chama de uma oitava inteira aí. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. Altura, vamos lá, rapaziada, vamos lembrar aqui, ó. A altura está relacionada à frequência de uma onda, ok? Um som alto é conhecido como um som agudo, de frequência alta. Se a frequência é alta, o comprimento de onda é pequeno, ok? A onda é exprimida. Agora, se a gente tem aí um som grave, a altura seria chamada de baixa, ok? Então, um som com altura baixa é conhecido como som grave, tipo aquele instrumento musical lá de 4 cordas, o baixo, saca? E aí o comprimento de onda é maior. Então, um som alto é um som agudo, tem comprimento de onda pequeno. Um som baixo é um som grave, tem comprimento de onda grande. Portanto, no dia a dia está errado dizer, abaixa o som aí que está muito alto, ou aumenta o som aí que está muito baixo. Está errado falar isso. Porque a gente não está, quando mexe no volume, né, a gente não está mexendo na altura do som. Não está mudando a frequência. Está num dó, vai para um ré, está num mi, vai para um fá, está num sol, desce para um dó. Não está fazendo isso. A gente está mexendo no que a gente chama de intensidade do som. A intensidade de um som está relacionada à sua amplitude. É a amplitude da onda que tem relação direta aí com a intensidade da onda, beleza? Ou do som. Vamos lá então. Sendo a nota Dó a mais baixa, beleza? O que ele quer dizer com a nota Dó a mais baixa? É a nota de menor frequência. Então, ó, frequência menor, comprimento de onda maior, ok? É um som mais grave. Aí você vai lá para o Si, por exemplo, você está num som mais alto, ok? E é o que ele fala aí. A nota Si é a mais alta. Então, o Si é mais alto do que o Lá, do que o Sol, do que o Dó e tal. Então, o Si é a nota mais alta, beleza? Se é a nota mais alta, é a nota com menor comprimento de onda. Pegou? Então, se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta, beleza? E se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Considerando uma oitava, a nota Si é a que tem menor. Então, olha lá, estou falando da Si. A Si é a que tem maior frequência, então tem menor comprimento de onda. Maravilha? Pegou aí? Essa é a ideia, ok? Para afinar um violão, vamos para a próxima. Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Geralmente os caras usam um negócio chamado diapasão, que acaba entrando em ressonância. Você toca a notinha ali e coloca o diapasão perto, aí ele passa a vibrar quando a nota está na frequência de oscilação dele. Hoje você tem aí no celular vários aplicativos que fazem isso, né? Mas dá para fazer de forma mecânica ali usando um diapasão, é bem legal. Então, para afinar o violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Tem gente que faz isso de ouvido, velho. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Olha só, o cara está falando aí de duas notas musicais de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, no caso aí da nota Lá. Só que emitidos por fontes diferentes. Um é o violão, o outro é o piano. E como é que o cara está ligado que foi, por exemplo, o Lá do violão e não o Lá do piano que estava soando? Isso tem associação com uma coisa chamada timbre. E o timbre, ele define a forma da onda. Então a nota Lá tem um desenho ali, a onda tem um desenho diferente para o piano e para o violão. Isso caracteriza o que a gente chama de timbre. Então, o timbre permite diferenciar dois sons de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, emitidos por fontes diferentes. Então, essa diferenciação é possível graças ao timbre do som. Está aqui já anotado. Ó. O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Né? O timbre, a forma da onda. Ressonância acontece quando você tem uma fonte emitindo uma determinada onda com a mesma frequência ou muito próxima da frequência de oscilação do outro sistema. Essa ondinha chega lá e o sistema absorve a energia da onda, é o que a gente chama de ressonância. Mas vamos lá, segue aí. Próxima questãozinha do Enem. Nem gosta de trazer essas questões do cotidiano, né? Perceba aí. Para quem aí vai fazer Enem,
Então faça uma leitura de mundo, cara. Física é isso, cara. É ler o mundo à sua volta, abrir a mente e tal. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário Acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui ouvido absoluto. Eu tenho um amigo assim, cara. Se o carro freia na rua ali, ele já sabe qual é a nota musical, cara. É impressionante. Então, tem uns caras aí que conseguem, no meio daquele monte de nota, diferenciar cada uma delas. Hein? Aí o cara tira a música de ouvido, né, cara? Eu acho um espetáculo, isso é muito louco. O ouvido, não sei se dá para treinar isso, cara. O cara nasce dessa maneira, sei lá. Deixa aí seus comentários pra gente saber. O ouvido absoluto é uma característica perceptual. Olha só que palavra doida, mano. Perceptual. Você fica pensando, mano, o que é isso? Tem a ver com percepção, né? Eu acho que é mais do que perceptual. A coisa é sensitiva, né? É antes, na verdade. É físico. O ouvido absoluto, ele é sensível. A membrana ali, timpânica, ela vibra. E o cara é capaz de, a partir dessa vibração, entender lá qual é a nota musical. Entrou num nível aí mental, né? Esse lance da percepção aí, é doido. Acho que é isso mesmo. Então, o ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isso aí é treino, o cara nasce com isso aí, doido, né? Isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Você vê, mano, não compara, o cara já ouve e já, pum, essa daí é a nota. De onde que o cara tirou isso aí? O cérebro do meu professor de acordeão. No texto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas então, a gente está falando de distinção entre notas, a gente está pensando em frequência. Som alto, som grave, um som agudo. Então, aqui, ó, se você vier na escala diatônica, você tem lá o dó. Mano, o cara tocou o dó, não importa em qual instrumento. O cara saca que é um dó. Então, ele consegue diferenciar as frequências, né, cara? Cada uma das frequências aqui, dó, ré, mi, sol, lá, se tem um tom aí, uma frequência diferente, né? Então, é a frequência. Maravilha? Nem é top, né, cara? Traz umas questões pra você pensar, cara, e trazer para o mundo aí o conhecimento físico, acadêmico, de forma bem prática, bem legal. Vamos ver aqui a próxima. A figura abaixo representa uma onda estacionária, produzida em uma corda de comprimento L igual a 50 centímetros. Ok, de uma ponta até a outra aqui, a gente tem 50 centímetros. É o L aí. Se a gente pensar que a onda estacionária, dá para completar a figura aqui, né? Não sei se vai ficar legal, mas vou tentar. Mais ou menos assim, né? Isso aqui seria uma onda estacionária na corda aí. Ela está vibrando nesse modo aqui. Essa parte maior ela chama ventre, onde a gente tem as interferências construtivas da onda que refletiu nas duas extremidades aí. E onde está aqui, ó, cruzando, a gente chama de nó, é onde tem interferência destrutiva, não tem vibração, ok? Nas cordas, a gente consegue definir o que é chamado aí de harmônico, ou modos de vibração natural da corda, tá legal? E o que ele está pedindo para a gente aqui? Vamos ver. Sabendo que o módulo da velocidade de propagação da onda nessa corda é de 40 metros por segundo, qual que é a frequência? Tá legal. Vamos lá, a frequência das ondas estacionárias em cordas, para qualquer harmônico, vai ser assim, ó, frequência do N, que é qualquer harmônico, do enésimo harmônico, é N vezes V sobre 2 vezes L. Esse N que está aqui, ele está associado ao número de ventres. Então a gente tem aqui 1, 2, 3 ventres. É o que a gente chama de terceiro harmônico, ok? Terceiro harmônico. Se tivesse um ventre só, se fosse um negócio assim, ó. A mesinha tá torta aqui e eu fico escrevendo torto, cara. Olha aí, ó. Se fosse um negócio assim, bem ruim de desenhar aqui, a gente chama isso daqui de primeiro harmônico, também conhecido como harmônico fundamental. Teria formado um único ventre.
né? Esse daí, então, é chamado de harmônico fundamental. É o primeiro harmônico. Se o cara falar, harmônico fundamental, você está ligado que é o primeiro harmônico, é o único ventre, e o N vale 1. Agora, olha que curioso. A frequência de qualquer harmônico é N vezes, o que seria o V sobre L? O V sobre L que está aqui seria a frequência do primeiro harmônico. Então, eu posso escrever isso como N vezes a frequência fundamental. São múltiplos da frequência fundamental os harmônicos na corda, ok? O N, portanto, representa o número de ventres, beleza? Nesse caso aí nós temos o terceiro harmônico, são 3 ventres, igual a 3 vezes a velocidade da onda aí, que é 40, ok? Dividido por 2 vezes L. Só que o L aqui está em centímetro, fique esperto com unidade de medida. Aqui está em metros, é importante colocar na mesma unidade, ok? Então, 50 centímetros é igual a meio metro. 2 vezes meio dá 1, então 3 vezes 40 dá 120. Então, essa onda aí está vibrando com 120 Hz. Cara, tem outra maneira de resolver isso? Ah, eu não sei essa fórmula aqui e tal. Tem, cara. É só fazer lá o seu V igual a lambda vezes F, ok? E na figura tentar enxergar o comprimento de onda. Então vamos lá. Isso daqui é exatamente um comprimento de onda, certo? Então aquele pedacinho que está ali corresponde a meio comprimento de onda. Se eu olhar aqui, então eu tenho meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Então eu tenho 1/4 de comprimento de onda aqui, lambda sobre 4, desculpe, lambda sobre 2, né? Meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Aqui eu tenho novamente lambda sobre 2, e aqui eu tenho novamente lambda sobre 2. Então eu tenho 3 meios de comprimento de onda aí, 3 meios de lambda num espaço de quanto? De 50 centímetros, ou seja, de meio metro, ok? Aí você acha o comprimento da onda, é uma alternativa. Então 2 vezes meio dá 1, 1 dividido por 3 dá 1/3. Então o nosso lambda seria 1/3 de metro. Aí você vai lá e aplica o V lambda ferida ali, o V lambda F. Então ficaria 40 igual a 1/3, que é o comprimento da onda, vezes a frequência. 3 vezes 40 dá 120. Aí é com você, cara, né? Ou guarda esse rolê aqui, ou usa o V lambda ferida e identifica na figura aí o comprimento da onda. Beleza? Bora. Agora a gente tem aqui onda estacionária num tubo fechado. Então, um tubo fechado numa extremidade e aberto na outra. Vamos ver o que está desenrolando aqui. Um tubo sonoro de 1 metro de comprimento. Então o L que está ali representa, tem 1 metro de comprimento, como está na figura, emite um som com velocidade de 340 metros por segundo. Pode-se afirmar que o comprimento de onda e a frequência da onda, que é o comprimento de onda e a frequência da onda emitida são, respectivamente, Agora é outro rolê, mano. Então aqui a gente tem um tubo sonoro fechado numa extremidade, aqui é nó, ok? Nó e nó. E na extremidade aberta a gente tem o quê? Ventre. Então aqui a gente tem ventre, ventre e ventre. No caso do tubo fechado, a frequência dos harmônicos, chamada de FI, é o que você vai saber por quê, vai ser igual a I vezes V sobre, agora não é 2 L's, são 4 L's, ok? Dá para deduzir essa brincadeira toda aí. Você também pode aplicar o V igual a lambda F aí, tranquilo, ok? Para achar essa frequência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, esse I que está aqui é uma sequência de números ímpares, ok? E esses números correspondem exatamente à quantidade de frações de quartos de comprimento de onda que tem no tubo. Então vem comigo aqui, vou contar com você aqui. Esse pedacinho aqui, ele representa 1/4 da onda. Aqui a gente tem mais 1/4, né? O que a gente fez ali atrás deu meia onda, não é? Então aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Aqui eu tenho também 1/4 de comprimento de onda. Aí eu continuo. Venho aqui, ok? Aqui. Aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, ok? Continua. Aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda e aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, certo? Daqui aqui então é lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Maravilha? Então, isso daqui é 1/4 da onda, meu consagrado.
Maravilha? Então conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quartos de comprimento de onda. Então esse I aqui vai valer 5. É a quantidade de quartos de comprimento de onda que a gente conta no tubo. Se tiver um tubo aqui assim, ó, beleza? E formar uma onda desse tipo aqui, ó. Isso daqui é conhecido como primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Então eu teria só um quarto de comprimento de onda, meu I valeria 1, ok? Então nesse caso ali do nosso exercício a gente tem 5 quartos de comprimento de onda. Então a gente está falando do quinto harmônico. Então o nosso I aqui, que é ímpar, vai valer 5. Só forma harmônico ímpar no tubo fechado, numa extremidade e aberto na outra. A velocidade é 340, ok? 4 vezes L. Maravilha? Se você fizer essa continha direitinho, aí vai dar, tá ali anotado, né? 420 Hz, ok? Agora, para achar o lambda de qualquer harmônico aí, a gente faz o seguinte, ó. Vai ficar I dividido por 4. Não, peraí. Vai ficar 4 L's, olha eu viajando aqui. 4 L's dividido por I, ok? Então, o lambda de qualquer harmônico no tubo aberto, numa extremidade fechado na outra, é 4 vezes o comprimento do tubo dividido pelo I, que representa a quantidade de quartos de comprimento de onda, ok? Então, no nosso caso aqui, a gente está falando de quinto harmônico, vai ser 4 vezes o nosso tubo que mede 1 dividido por 5. Isso dá 0,8 metros. Cara, dá para fazer V lambda ferida? Dá, mano. Vem cá comigo, ó. V igual a lambda F. Quem que é o lambda aí? Vamos ver, ó. Quantos quartos de comprimento de onda a gente tinha? 1, 2, 5, né? Então a gente tem lambda 5 vezes lambda sobre 4, que tem 5 quartos de comprimento, num espaço de 1 metro. Olha como que vai rápido aqui. Lambda igual a 4 vezes 1 dividido por 5, que vai dar 0,8 metros. Ok? Achou o comprimento da onda, 0,8 metros. Para achar a frequência, F igual a V sobre lambda. Ok? Então, o V é 340 dividido por 0,8, que vai dar 425. Então, cara, você pode usar o V lambda ferida, mas você também pode pensar na frequência de qualquer harmônico aí no tubo fechado desse jeito. É saber identificar. Então, ó, vou vir no canto de novo aqui, velho. Se liga, ó. Então, aqui eu tenho um tubo. Vou desenhar aqui o que a gente chama de primeiro harmônico, ok? Isso daqui é 1/4 de comprimento de onda. Como é que você está ligado que é 1/4 de comprimento de onda? Olha aqui, meu consagrado. Isso daqui é um comprimento de onda inteiro, beleza? Então, se você pegar só isso daqui, ó, ok? Isso daqui é 1/4 de comprimento de onda. Aqui tem quanto? 1/4 de comprimento de onda. Se a gente vier para cá, teria então 1/4 de comprimento de onda. E aqui mais 1/4 de comprimento de onda, ok? Então lá, aqui você tem lambda sobre 4. O próximo desenho seria uma coisa assim, ó. É ruim desenhar com essa canetinha, você nem imagina. Então, aqui, ó, 1/4 de comprimento de onda, beleza? E aí divide isso aqui em 2 de novo. 1/4 aqui, 1/4 aqui, ó. Então 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 3/4 de comprimento de onda. Ou seja, isso daqui seria o terceiro harmônico, ok? Aqui você tem 1/4 só de comprimento de onda. Primeiro harmônico, terceiro harmônico e assim vai indo. Fechou? Bora! Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Tubo aberto aí nas duas extremidades. Beleza? Imagine então que uma flauta aí tenha um comprimento L de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local vale 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, também chamada de frequência fundamental, é o primeiro harmônico, que essa flauta toca. Então vamos lá, o primeiro harmônico ele vai ficar com essa configuração aqui.
ok? Então aqui a gente tem um nó, aqui você tem ventre e aqui você tem ventre. No tubo fechado, você contava a quantidade de quartos de comprimento de onda, ok? Na corda, você contava o número de ventres para determinar o harmônico. E no tubo aberto dos dois lados, você vai contar o número de nós. Então, o harmônico fundamental ou o primeiro harmônico, ele forma esse desenho. Se você for para o próximo harmônico, tem uma ideia, ele vai formar esse desenho aqui. É só tentar fazer dois nós aí no roléu. Então, tem dois nós, beleza? A gente está falando do segundo harmônico. Para calcular qualquer harmônico no tubo sonoro, a gente vai fazer N vezes V sobre 2L. É igual a corda, ok? Igualzinho. Só que aqui é a velocidade do som no ar. E o N é o número de nós. Lá na corda é o número de ventres. Como ele está falando do primeiro harmônico, o N vale 1, beleza? Então, 1 vezes 340, que é a velocidade, dividido por 2 vezes L. Cuidado que está em centímetro, maravilha, e aqui está metro, então tem que deixar em metro. 0,34, ok? Vamos fazer essa conta aqui junto, de um jeito bem fácil aí, pra você não errar. Ele quer o harmônico fundamental, o primeiro harmônico. Ó, 0,34 é 34 vezes 10 a menos 2. Então ficaria 340 dividido por 34 vezes 10 a menos 2. E tem aqui o 2, né? Sendo 2 aí. Então, ó, 340 dividido por 34 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Aí esse cara que está com menos 2, ele sobe e troca o sinal do expoente aqui. Não vai subir o menos 2 para o número 5, sobe o negócio inteiro. Sobe a potência e troca o sinal dela. Mais 2, ok? Então isso aqui equivale a 500 Hz. Então essa é a frequência aí do primeiro harmônico. 500 Hz. Maravilha? Bora! O ouvido humano é responsável pelo nosso sentido auditivo. Ele distingue no som 3 qualidades, que são a altura. Lembra, a altura está relacionada à frequência. Som grave é um som baixo. Som agudo é um som alto. Está ligado à intensidade. A intensidade tem a ver com o volume e tem relação direta com a amplitude da onda. E ainda temos aí o timbre. São qualidades que a gente chama de qualidades fisiológicas do som. O timbre define o formato da onda e permite diferenciar dois sons de mesma frequência, emitidos por fontes diferentes, conforme já comentamos, ok? Cadê a canetinha ali? A altura é a qualidade que permite, ao mesmo tempo, diferenciar sons graves de sons agudos, dependendo somente da frequência do som. Considerando os conhecimentos sobre ondas sonoras e o exposto acima, assinale a alternativa correta, que completa as lacunas das frases abaixo. Podemos afirmar que o som será mais parará quanto parará for sua frequência. Então, ó, vamos lá, vamos pegar, está marcado ali, mas vamos lá. Grave de maior frequência? Não, se for grave é menor frequência. Agudo e menor frequência? Não, se for agudo é maior frequência. Ok? Agudo e maior frequência? Maravilha. Intenso e maior? Intenso está relacionado à amplitude, então seria maior amplitude e não maior frequência, ok? Fechou? Bora! Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com uma certa regularidade. Em determinados momentos apresentava tom de voz fina. Popularmente, cara, o fino é o agudo, senso comum, né? Agudo. Em outros momentos, um tom de voz grosso. Então, grosso, popularmente aí é grosso, mas na verdade o correto é grave. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada altura, né? Relacionada aí à frequência, a altura do som. Analisando a figura do gráfico, que representa 3 ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os 3 casos representados. Então vamos analisar aqui os desenhos. Ó. Todas as ondas, se você olhar aqui, está batendo no mesmo comprimento. Ó. Certo? Distância entre 2 cristas aqui, ó, pode ser entendido como lambda. Então, o lambda dessa é igual ao lambda daquela, que é igual ao lambda dessa outra aqui.
Então, se elas têm o mesmo comprimento de onda aí, elas têm a mesma frequência. Então, são 3 ondas de mesma frequência, ou se você quiser, mesma altura. Só que a amplitude da onda é isso daqui, rapaz. Ó, é metade desse rolê, é isso aqui, ó. Isso é a amplitude da onda, ok? Então, metade do rolê aqui é a amplitude da onda. Tranquilo? Metade do rolê aqui, ó, é a amplitude da onda. Então a gente tem 3 sons aí com amplitudes diferentes, ou seja, com intensidades diferentes. Eu poderia falar que esse som aqui é o mais fraco e aquele ali é o mais forte. E esse é o mediano aí. Vamos lá então. Ó. O que é para fazer aí? Assinale a alternativa correta. As frequências e as intensidades são iguais? Não. As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. As frequências e as intensidades são diferentes? Não. As frequências são iguais e as intensidades são diferentes. As frequências são iguais? Beleza. Mas as intensidades são diferentes. Maravilha. Bora, segue em frente aí. A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco. Ó, som forte, amplitude grande. Som fraco, amplitude pequena. Ok? Por meio da amplitude de vibração da fonte sonora é definido como intensidade do som. Um som forte é um som intenso. Um som fraco é um som de baixa intensidade. Então, quando o som está fraco, você não está escutando, o correto não é falar aumenta o som aí que está muito baixo. O correto é falar aumenta o som aí que está muito fraco. Né? Agora, quando está muito intenso, doendo o seu ouvido, você não pode falar abaixa o som aí que está muito alto. O correto é abaixa o som que está muito forte. Maravilha? Bora. Pô, acabou, cara. Felizmente a viagem foi rápida hoje aí, né? Então, rapaz, acabamos de fazer uma revisãozinha aí rápida de termodinâmica e ondulatória. Agora é com vocês o rolê aí, beleza? Então, é com vocês aí, restabelecer o estudo aí, dar uma focada maior. E é isso, rapaziada. Bons estudos para vocês. Logo voltamos aí. Quem sabe aí um dia com 1 milhão de inscritos aí. Estamos caminhando, passando pelo 1000. Obrigado aí pela força. Valeu!